Olá, meus amigos, minhas amigas, nós, trabalhadores e frequentadores da Associação Espírita Jesus de Nazaré, temos a satisfação de iniciar hoje uma nova fase nos nossos trabalhos. Nós que fazemos parte de uma casa que completará no próximo mês de agosto 78 anos de existência, somos completamente inexperientes nessa nova frente de trabalho. Vamos iniciar a nossa produção e publicação de material, de estudos nas redes sociais no dia de hoje. Então é um dia muito importante para nós, é o início de uma nova jornada. Hoje, especialmente nessa primeira palestra, nós vamos ter um tema bastante atual, bastante elucidativo, e será conduzido por nossa querida irmã Suzy Barboni, ela que é professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, na área de Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado, estudiosa dedicada da doutrina espírita, já com algumas décadas de experiência no estudo do Espiritismo. Então ninguém melhor do que Suzy para dar início a esse novo caminhar, e que será seguido por todas as outras trabalhadoras, todos os outros trabalhadores que fazem parte da família Jesus de Nazaré, né, todos os irmãos colaboradores de outras casas que têm ao longo desses anos colaborado conosco. Com certeza estaremos juntos nessa nova frente de trabalho também. Desta forma, nós queremos convidar a todos vocês para estarmos juntos todas as quartas-feiras, às 19 horas, inicialmente um dia na semana. Posteriormente, a gente deve expandir o nosso trabalho para pelo menos mais um dia na semana, como sempre foi tradicionalmente, às quartas e domingos. Nesse primeiro momento, vamos iniciar com a quarta-feira. Convidamos vocês para prestigiarem nossas publicações, nossas palestras. Seus comentários, suas sugestões são muito importantes para nós, porque vão nos ajudar a enriquecer ainda mais o nosso trabalho. Por fim, rogamos a Jesus de Nazaré, nosso mestre, e no nosso caso particularmente, nosso patrono, pedimos que Ele nos oriente, nos conduza, nos inspire, e que esse trabalho possa surtir os seus efeitos, que é tão somente difundir o Evangelho, o redivivo de Jesus, a doutrina de Jesus, e de todos os outros temas correlacionados à moral do Cristo. Deixamos vocês agora então com a palestra de Suzy, com o tema Espiritualidade em tempos de Covid-19. Que possamos refletir profundamente esse tema, a importância que ele tem no momento que estamos atravessando, no momento importante que estamos atravessando. Fiquem com Deus, forte abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Olá, meus irmãos do Centro Espírita Jesus de Nazaré, minhas irmãs queridas, que coisa boa, hein? Estamos aqui nessa atividade maravilhosa desse núcleo de produção audiovisual, Clara de Assis, com o nosso querido Marcelo, está ali atrás das câmeras, nosso querido Beto, nosso coordenador e produtor. E vamos começar com essa primeira palestra, Espiritualidade em tempos de Covid-19, esse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, esse momento delicado, preocupante. O que está havendo no mundo? Será que é o fim do mundo? Será que é o apocalipse? Será que nós já chegamos no momento final, momento da finalização desse mundo, desse planeta? No entanto, nós sabemos que estamos vivendo uma situação sanitária muito séria, uma situação material muito grave, mas a condição espiritual é outra, né? Nós sabemos que existe um plano divino por trás, existe toda uma ordem divina, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, a respeito da espiritualidade, o que está por trás deste momento tão delicado, tão difícil, tão complexo que nós estamos vivendo, que estamos chamando de pandemia da Covid-19. São mais de 187 países, gente, afetados pela Covid. Hoje o mundo ostenta mais de 10 milhões de pessoas que estão passando por situações lamentáveis, número de mortes aumentando cada vez mais. O nosso país hoje está com
número triste de mais de 64 mil pessoas que partiram para o mundo espiritual em função da Covid. Então, tudo isso para nós é motivo de tristeza, é motivo da gente se preocupar, é motivo de sermos mais solidários, mas é também um motivo de buscarmos a espiritualidade. No momento nós não temos vacina, no momento nós não temos medicamento, estamos aí em busca, inclusive, de uma saída, estamos em busca de uma luz que nos traga uma resposta, um consolo. Onde buscarmos? Nos governos, na ciência, na filosofia. O materialismo não tem resposta para nos dar. Então, nós estamos aqui falando para espíritas e para simpatizantes do espiritismo. Então, estamos muito aqui, estou muito à vontade para falar para vocês das questões da espiritualidade. Então, nós temos uma doença, que é uma doença grave, uma doença mortal, que trouxe e está trazendo impactos sociais, econômicos, políticos, emocionais, psicológicos e também impactos espirituais. No campo social, nós estamos vendo aí essa forte desagregação que ainda estamos vivendo. No campo econômico, o desemprego aumentando a cada dia, a escassez de alguns alimentos, de alguns materiais. No campo emocional, a desesperança. No campo psicológico, o medo, a depressão, o pânico. E no campo espiritual, também nós temos os grandes impactos. Primeiro, a não aceitação e o não entendimento de um momento de transição planetária. Esse talvez seja, na minha avaliação, um dos piores impactos, porque estamos há muitos anos falando em transição, a transição planetária, a regeneração vai chegar, e quando nós somos os atores, os protagonistas desse momento, nos assustamos. É como se falássemos assim, mas por que eu? Por que eu que estou aqui vivendo esse medo, esse pavor, essa neurose, essa angústia de estar no meio de uma pandemia? Exatamente. Somos nós os chamados para esse testemunho de fé, esse testemunho de segurança perante as nossas crenças. Então, para nós espíritas, nós sabemos que morrer faz parte do ciclo biológico. Morrer faz parte. Mas quem é que quer, nesse momento, dizer assim, vou morrer agora? O nosso sonho é estarmos aqui na Terra, prolongarmos a nossa vida, termos os nossos sonhos concretizados, inclusive o nosso planejamento reencarnatório, mas nós não sabemos o que é que nos espera. Eu estou aqui mesmo conversando com vocês, eu não sei o que é que me espera nos próximos dias. Então, para isso, Jesus Cristo nos recomenda a prudência, o cuidado, o zelo, a atenção com os sinais da vida, e estarmos sempre apostos para uma possibilidade de desencarne. E com isso, nós como espíritas temos também a obrigação de zelarmos pela nossa saúde, não somente física, não somente fazermos os testes, ficarmos atentos com os cuidados, a máscara, lavarmos a mão, o álcool gel, mas também com a questão espiritual. Porque senão nós não vamos sobreviver. Seremos um verdadeiro, digamos, zumbi, porque perdemos a nossa esperança de vivermos. Então, a doutrina espírita vem para nos dar esse apoio. A doutrina espírita é o consolador e vem para nos fortalecer, criando essa conexão belíssima. Ciência, saúde, espiritualidade, visão de mundo, o momento que nós estamos vivendo, nos dando raiz, nos dando esse aterramento. Não é aquele olhar de indiferença, nem de cinismo, é isso mesmo, tem gente morrendo, não, é isso mesmo, não. Mas é o olhar da segurança espiritual, de sabermos que somos espíritos, estamos num mundo de expiação e provas, que todos nós estamos sob a proteção divina, independente de quem sejamos, independente de qualquer coisa, né? Se somos doutores ou somos analfabetos, se somos ricos ou pobres, não importa. Então existe um planejamento divino que nos conduz sempre para o melhor. E aí a pergunta, né? O que é o melhor? O melhor é o espírito.
estou aqui falando a partir de um corpo físico, mas eu sou espírito. Você que está aí me ouvindo, você é espírito. Então, esse é o grande herdeiro disso tudo que nós estamos vivendo. Seja com alegria, com tristeza, seja com angústia, com esperança, vamos herdar. Então, o que é que você quer para você? Você não quer o melhor? Eu quero o melhor para mim. Todos nós queremos o melhor para nós. Então, eu estou buscando nesse momento o melhor para mim. E com isso, nós não podemos descartar, nesse sentido, as vantagens. O que é que esse momento está trazendo para nós? Então, pode parecer estranho, né? Vantagens na pandemia, vantagens nessa angústia, nesse desespero mundial. Existem vantagens. Elencamos aqui algumas só para poder a gente ir conversando e vendo como é que as coisas para nós elas podem ter outros significados. Primeiro, nós estamos vivendo um momento de grande solidariedade. Então, nós, após uma calamidade, como por exemplo, né, o ciclone que teve em Santa Catarina, muita gente se mobilizando, roupas, alimentos, medicamentos. Aqui na nossa região Nordeste, secas, as pessoas se mobilizam, materiais, acolher os pobres, as pessoas com dificuldade, os vulneráveis. E agora na pandemia, esse movimento mundial também de acolhimento, de países estabelecerem cooperações, inclusive até se fala na cooperação para a produção da vacina. A vacina não vai ser comercializada a preços exorbitantes, mas que seja distribuída principalmente para países mais pobres. Então, temos que fortalecer essa solidariedade. Então, convido você também, da mesma forma que eu também estou, a partir desse projeto de vida que o Espiritismo nos traz, me mobilizando para a solidariedade. Então, se eu posso ajudar alguém, ajudar. Se eu posso contribuir com alguma coisa, contribuo. Se eu posso levar uma palavra de alegria, se eu posso estar aqui fazendo uma palestra sobre espiritualidade, é isso. O que é que você pode fazer, o que é que eu posso fazer? Onde minha mão alcança para poder fazer o bem? Se você quiser chegar a situações mais distantes, países, faça. Mas o ideal é estarmos aqui no nosso ciclo, no nosso círculo. Então, dentro da minha família, dentro do meu grupo de amigos, dentro das pessoas que eu conheço, dentro da minha casa espírita, dentro do meu núcleo de atividades, onde é que eu posso colaborar? Então, isso é solidariedade. Uma outra coisa interessante é a versatilidade. Já observaram como nós estamos nos adequando? Então, hoje é compras online, você tem que colocar aplicativos no celular para poder facilitar a sua vida, pedidos por telefone, por celulares, as escolas, a comunicação ficou mais rápida, até mesmo os tribunais, a justiça ficou mais ágil, mais célere, os processos mais ágeis, exatamente em função desse momento que nós estamos atravessando. E é essa a proposta desse mundo ir ficando cada vez mais versátil. E eu, particularmente, tenho assim uma crença muito forte nesse pessoal jovem, porque eles estão vendo o momento e estão pensando possibilidades, é possível isso, é possível aquilo. Então a gente vê na televisão, um grupo de jovens da universidade e tal criou um respirador, um grupo de jovens está pesquisando, um outro grupo de jovens está fazendo tal coisa. Então isso não é interessante, isso não é maravilhoso? Então é versatilidade, como nos vivermos, como nos conectarmos, como sobrevivermos em uma situação difícil, em uma situação delicada. E com isso a criatividade, sem sombra de dúvida, né? Então a escola ela tem que se reinventar, os centros espíritas estão se reinventando. Então, mesmo que a pandemia se encerre aí nos próximos dias, nós vamos continuar aqui no Jesus de Nazaré repensando como é que vai ser o nosso centro pós-pandemia, como é que serão nossas relações, os grupos, como é que vão funcionar. Então a gente vai ter que se repensar, nós vamos ter que rever as nossas práticas, que são lições que estão chegando para todos nós, porque é um momento novo de aprendizado, é um momento novo de reestruturação, de reorganização, e que tudo isso vai nos levar a outros lugares, ao possível, a lugares que a gente nunca imaginava. Puxa, eu nunca pensei que isso pudesse, mas é isso mesmo, a vida tem os seus caminhos misteriosos, que nós não sabemos, mas que ela vai descobrindo aí como andar, né? E com isso também, irmãos, nós não podemos deixar de valorizar, você também, minha irmã, a questão dos pequenos momentos da vida em família, desse recolhimento, de estarmos mais em casa.
Sabemos que a situação de lares equilibrados não é uma realidade em nossa sociedade assim 100%. Sabemos que existem muitos problemas intradomiciliares, problemas de família, mas esse recolhimento, esse voltar-se para si mesmo, essa questão do estar em casa, isso não pode ser visto como um castigo, isso não pode ser visto como uma retaliação, como algo doloroso. Isso tem que ser visto como algo salutar. Então, olhe para si mesmo, olhe para o seu interior, olhe para o seu entorno, olhe para os seus familiares com quem você está vivendo, olhe as suas rotinas cotidianas. Olhe a sua casa, o local onde você vive, os seus espaços. Então, tudo isso nos conduz a uma espiritualidade muito profunda, de uma reavaliação nossa, das nossas relações conosco mesmos, com as pessoas, que consequentemente vai nos levar a uma reavaliação com o divino. Uma coisa também bastante interessante nisso tudo é o impacto que houve na natureza. Eu não sei, os irmãos e as irmãs devem estar acompanhando, mas houve uma diminuição, por exemplo, do aquecimento global. Houve uma diminuição na poluição. Alguns animais estão vindo para os ecossistemas urbanos, para as cidades, revoadas de pássaros. Nós estamos vendo as plantas nascendo em locais que antes eram extremamente controlados. Então, o que está havendo? A própria natureza, a terra se deu um tempo para poder respirar, se sentir aliviada, de tanta exploração, de tanta retirada de recursos, de tanta expoliação. Parece que com a diminuição da nossa atividade, da nossa intensa atividade sobre ela, uma atividade devastadora, diga-se de passagem, a Terra começa agora a descansar, a sentir aquele alívio, a dizer assim, que delícia, como eu posso agora respirar. Então, essa pandemia, ela nos obriga a algumas coisas que antes a gente não estava muito acostumado, Então, ao isolamento, ao silêncio, a usarmos máscaras, a estarmos no distanciamento, mas ao mesmo tempo com aquela vontade louca de abraçar os amigos, os queridos irmãos, as irmãs, os parentes. Então, passamos agora pelas festas juninas, como queríamos estar com os nossos parentes, com os nossos amigos. Passamos por festividades de aniversários, as formaturas da universidade, como queríamos estar ali abraçando os nossos filhos, filhas, professores, alunos, alunas, mas esse momento ele não permite. Então é uma nova forma de olharmos a vida e de questionarmos também, Então aquele padrãozinho de vida que a gente estava acostumado, muito ali certinho, parece que ele não vai perdurar mais. Então é preciso que a gente comece a ver, quem somos nós, irmãos? Eu tenho feito isso. Então eu tenho me observado também, que mundo eu quero da agora por diante, qual é a vida que nós vamos dar seguimento. E uma coisa muito interessante também que nós vamos ver são as novas formas, como eu falei para vocês, as escolas diferentes, na web, a telemedicina e a busca também pelas práticas integrativas e complementares em saúde, que são práticas que nós sabemos que a sua base, o seu fundamento epistemológico, o seu fundamento digamos assim, de raízes, de onde é que elas vêm, para onde que elas estão se direcionando, qual é a história, elas têm por base as questões da espiritualidade. Porque nós estamos falando de práticas que levam em consideração que nós não somos só um corpo físico, que nós temos vários corpos em outras dimensões, que nós temos chakras, que existem energias sutis, que algumas até emanam das nossas mãos. Falar disso aqui no ambiente espírita, falar disso aqui para vocês, aqui do Jesus de Nazaré, é tranquilo, porque a gente sempre tem estudado isso, Chakras, imposição de mãos, curso de passes, reiki, isso é tranquilo. Mas eu suponho que algumas pessoas que não são espíritas propriamente, que são simpatizantes, podem estar nos assistindo. E aí poderão dizer assim, essas práticas integrativas trabalham com isso? Então essas práticas são espíritas? Não, essas práticas não são espíritas. Elas são práticas integrativas e complementares em saúde, são práticas do Sistema Único de Saúde, referendadas pelo governo federal, referendadas pela Organização Mundial de Saúde e que trazem no seu bojo as questões da espiritualidade.
Por quê? Porque estamos diante do esgotamento de um referencial materialista, o modelo médico centrado, o modelo centrado no medicamento. Então agora nós temos que buscar formas alternativas para enfrentarmos alguns problemas de saúde, obesidade mórbida, depressão, síndrome do pânico, angústia, suicídio, alcoolismo. Como enfrentarmos isso? Então o paradigma médico já mostra alguns sinais que ele sozinho não está dando conta. Então é necessário que outras forças auxiliares venham dar esse suporte. Então as práticas integrativas, elas não substituem, elas não excluem o modelo médico. Elas somam, elas dão força e impulsionam. E também estamos vivendo a época dos chamados templos vazios, né, das igrejas fechadas, dos centros espíritas fechados, dos terreiros fechados. Então, onde fica a religiosidade nesse contexto também de espiritualidade? Então, irmãos e irmãs, aqui nós temos duas coisas para conversarmos da agora por diante. A questão da espiritualidade propriamente dita e a questão da religiosidade. Você pode ter espiritualidade sem ter religiosidade. Mas a religiosidade sem espiritualidade é horrível. Por quê? Porque ela é materialista, ela é somente ritual. Como diria Jesus, é hipócrita, é farisaica. Então nós vamos tratar desses dois assuntos e fazendo algumas conexões. Vou pegar aqui alguns dados para poder mostrar para vocês, que são bem interessantes. Nós pegamos agora, durante o mês de junho, e vejam vocês, né? Plataformas na internet que disponibilizam livros, entre eles a Bíblia. Se surpreenderam, porque muitas pessoas no mundo inteiro, milhões de pessoas baixando a Bíblia na internet. Exatamente porque é uma busca. E inclusive o mês de março, quando houve assim a explosão mesmo, e que a OMS decretou oficialmente, mas não tinha mais dúvida que a situação era pandêmica e os riscos, as pessoas correram para baixar algumas versões da Bíblia. Então é essa busca pelo transcendente, pelo divino, por algo que salve, que console, que dê uma explicação. Uma outra coisa também é que também nas plataformas do Google foi identificado que palavras como Deus, fé, oração, meditação explodiram em termos de buscas. Muita gente procurando material, práticas, palestras, artigos, comentários, alguma coisa a respeito da fé, a respeito da religião, a respeito desse transcendente para atender esse momento. Queria aqui fazer uma ressalva para vocês, queridas irmãs, queridos irmãos, de que o Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, ele preconiza que nós possamos ter essas práticas alternativas e complementares, essas práticas integrativas, melhor dizendo, e complementares em saúde, a nosso dispor. Essas práticas devem ser divulgadas, devem ser incentivadas. Os profissionais de saúde que puderem aplicar agora no momento da Covid, imposição de mãos, constelação familiar, puderem aplicar reiki, o Conselho Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde, incentiva isso. Não recomenda que seja substituído. Vamos substituir o medicamento pelo passe. Vamos substituir o medicamento, a terapia pela constelação familiar. Não é isso. Nunca foi isso. Mas que as práticas integrativas elas possam somar. E para isso o Conselho Nacional de Saúde emitiu uma norma, agora em maio de 2020, orientando as pessoas a esse respeito para que não houvesse essa confusão. Com isso, alguns grupos se manifestaram dizendo, olha, mas essas práticas integrativas e complementares em saúde, elas falam de coisas que a ciência não comprova. Fala de chakras, fala de energia sutil, fala de fluido vital, de energia orgone. O que é isso? Isso não tem comprovação científica. E agora, a própria ciência não quer aceitar a cloroquina, que diz que não tem comprovação científica? Peraí, calma. São duas coisas, né? A questão das práticas integrativas e complementares em saúde, nós temos pesquisa, sim, nós temos muita experiência, algumas práticas são milenares, com a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, a acupuntura ou recentemente a homeopatia, com casos registrados, publicados em periódicos
publicados em jornais científicos sérios. A questão da cloroquina é outra coisa. É o uso de uma forma, digamos assim, não adequado de um medicamento que não é indicado para essa patologia que nós estamos enfrentando aí em formato pandêmico. Então não vamos criar mais confusão, não vamos gerar fake news no ambiente da espiritualidade onde não existe. Então as práticas integrativas, elas têm um propósito, elas têm as suas indicações. As pessoas que devem aplicar essas práticas devem ser preparadas, devem estar muito esclarecidas e esclarecer as pessoas que vão receber. A questão da cloroquina é uma questão que a ciência, já com os seus instrumentos, com as suas técnicas, com os seus protocolos, mostrou que não existe eficácia para o tratamento da Covid, até que outras metodologias possam provar o contrário. Então, gente, não vamos ficar confundindo, achando que prática integrativa é placebo, é charlatanismo, porque não é não. Não é mesmo. A escritora Isabel Allende, aquela que escreveu aquele livro maravilhoso, A Casa dos Espíritos, que depois virou um filme maravilhoso, né? Ela sempre trabalha com questões de espiritualidade. Recentemente, ela escreveu um livro, né, chamado Paula, que é o nome da filha dela, falecida após uma doença muito dolorosa, muito difícil. E essa escritora, ela se pronunciou a respeito do atual momento e ela falando como ela descobriu a questão da simplicidade na vida dela. Ela disse, eu percebi que eu não precisava de tantas coisas. Então a pandemia me ajudou a rever a minha vida, a perceber como eu não preciso de tantas coisas. E um trecho aqui bastante interessante que eu vou mostrar aqui para vocês no slide e nós vamos ler conjuntamente, é quando ela diz, né? A espiritualidade, no conceito de Isabel Allende, é aquela parte que todo ser humano tem, que se busca transcender, que busca a ética. Então, isso tem que ser cultivado. E é exatamente o que ela cultiva na arte, na vida, na literatura, no trabalho que ela faz. Por outro lado, ela vai nos dizer que ela tomou horror pelas instituições religiosas. Vejam aí no slide, eu trouxe, né, a matéria do site, né, que é o Notícias ao Mundo, e ela dizendo, tomei horror a todas as instituições religiosas, porque são dogmáticas, machistas e procuram o poder. Eu ainda acrescentaria, com todo respeito, a Isabel Allende, e são narcisistas, porque toda religião acha que está certa. Então, não é a religião. Nosso querido Henrique Rodrigues dizia, religião é rótulo. Não é o rótulo que lhe coloca numa situação de conexão com o transcendente, mas é a vivência profunda desse transcendente e dessa espiritualidade. É esse repensar de vida, é esse estar sozinho consigo mesmo, é esse questionamento que a gente deve ter com relação ao que é esse momento, o que é que ele significa para mim. As religiões nesse momento deveriam até estar dando um bom exemplo, mas na realidade não estão dando bons exemplos. Salvo algumas lideranças religiosas mais conscientes, mas nós assistimos aí pela televisão a pressão, principalmente que alguns segmentos de igrejas cristãs fizeram para que seus templos fossem abertos, submetendo a vida de milhares de pessoas a risco. Então nós nos perguntamos, né, que espiritualidade é essa? Existe a necessidade de templo? Meus irmãos, minhas irmãs, vamos aqui para as palavras de Dona Dejazé. Dona Deja, nossa querida, quando ela diz, esta pandemia é a volta de Jesus. É Jesus voltando e derrubando templos. Não se precisa de templo para cultuar a verdadeira espiritualidade. Jesus, quando dialogava com a mulher samaritana, ele vai conversar com ela, que na realidade ali não foi nem uma conversa, foi um debate. E ela vai questionar Jesus dizendo, teu povo cultua a Deus lá em Jerusalém e o meu povo cultua aqui no Monte Gerizim. Qual dos dois está certo? E Jesus responde para ela, nenhum dos dois. Deus é para ser cultuado em espírito e em verdade. Ou seja, minha filha, não é templo, não precisa de templo. Descubra o templo no seu interior. Quando é, meus irmãos, que nós vamos descobrir que reino de Deus é dentro de nós?
Não existe reino de Deus exterior. Essa é uma luta nossa, né? Eu estou aqui mergulhada no antissistema, tentando recobrar a consciência que eu perdi ao longo de toda essa trajetória minha de caminhada, tentando redescobrir a lei de Deus na minha consciência, e estou achando que o reino de Deus está fora. Mas, por misericórdia divina, tivemos aí Kardec, Chico Xavier, Pietro Baldi em nossas vidas para dizer, não, acordem, o reino de Deus está aqui dentro, não é fora. Então, as religiões cristãs, fundamentalmente, elas também têm o Evangelho nas mãos, como nós temos. Elas leem a mesma Bíblia que nós aqui no Centro Espírita lemos. Fazemos as mesmas críticas textuais que eles fazem lá. Então, por que essa insistência numa espiritualidade ritual? Uma espiritualidade externa, quando nós sabemos que é pela simplicidade daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos, que alcançamos a essência de nossas vidas. Então, nós observamos algumas diferenças, vocês vão olhar aí no slide, de visões religiosas, trouxemos só algumas para que vocês possam perceber, a respeito desse momento pandêmico. Então, por exemplo, nós vamos encontrar alguns grupos religiosos recomendando aos seus profitentes, não assistam televisão, porque estão propalando notícias mentirosas. Covid não existe, pandemia não existe. Meu Deus. E as pessoas acreditando. Nosso presidente, com todo respeito, conclamando as pessoas para um jejum para combater a epidemia, para combater a pandemia. E nós sabemos, né, dos resultados avassaladores que é esse vírus no corpo humano. Alguns países muçulmanos não aceitam a cremação devido às questões religiosas. E, no entanto, muitas pessoas estão sendo obrigadas a cremar os seus parentes por ordem mesmo, governamental, por força mesmo, em função do alastramento da doença, do caráter perigoso que o vírus representa. As religiões de matriz africana permanecem em silêncio, naquela reclusão, sempre no sentimento de ajuda, de amor ao próximo, mas existe um certo silenciamento dos espíritos a que eles cultuam. E as religiões cristãs de algumas linhas mais do neopentecostalismo, acreditando esse momento a um castigo divino. Não, é Deus que se arrependeu da humanidade, é Deus que está agora querendo modificar a situação planetária. E nós espíritas, o que é que nós falamos desse momento? Então nós vamos encontrar algumas versões aqui interessantes, né? Enquanto muitas religiões, e vamos encontrar assim, muitas visões falando sobre castigo, falando sobre perseguição de Deus, sobre ação até de espíritos demoníacos, muitas religiões falam a respeito da compreensão que nós precisamos ter desse momento e da resignação. Não é aquela resignação pusilânime, aquela resignação parada, estática, mas a resignação como plano divino, reconhecimento da existência de Deus em nossas vidas. A doutrina espírita fala do sofrimento como necessidade para a evolução. Por quê? Porque nós somos rebeldes. Existe o caminho, existe o plano divino, mas a gente não quer seguir. Nós queremos seguir o quê? O que a nossa cabecinha manda. Aquilo que nós entendemos, então muitas vezes fugimos desse plano evolutivo. E aí o retorno à corrigenda é através do sofrimento. Estamos num mundo de expiação e provas, um mundo bastante difícil, um mundo bastante complicado, porque acabamos de sair do primitivismo e por isso um momento como esse para nós é o quê? Castigo. Não tem outra explicação. Para um espírito inferior, para um espírito imperfeito, isso aqui é o maior castigo que existe. Mas é realmente um castigo? Não, isso não é um castigo. Nós vamos encontrar as previsões bíblicas. Eu não vou aqui ler o capítulo, mas recomendo a vocês que leiam o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus é questionado a respeito do fim dos tempos. E ele fala exatamente de situações que nós estamos vivendo agora, de guerras, de epidemias, de mortes. E, no entanto, Jesus vai nos dizer que esse é um momento necessário. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo uma época prevista
Está lá nas Escrituras, está lá no Evangelho de Jesus. E nós estamos, desde o advento do Espiritismo, que Kardec já falava, a regeneração veio com a doutrina espírita até os dias atuais, falando a respeito desse momento que iria chegar, da transição planetária que iria dar curso ao mundo de regeneração que estava por vir. Esse mundo de regeneração, ele já começou os seus primeiros raios de alvorecer lá com a doutrina espírita, conforme Kardec fala na Revista Espírita. Então, o nascimento da doutrina trazendo para nós já esse alvorecer da regeneração. A transição ela deve se complementar por volta de 2035. Alguns autores espíritas, uma pequena divergência, a gente não entra muito no mérito da questão das datas, mas é preciso que a gente fale alguma coisa, porque existem muitos autores falando. Então, por volta de 2035, alguns falam em 2040, mas é quando realmente nós teremos a transição. O que significa essa transição? É o momento mais duro, que é a mudança do referencial, até chegarmos na regeneração. A regeneração, então, vai ser o paraíso? Não. A regeneração significa que mal e bem vão coexistir, porém o mal não vai estar em grande escala como está agora em nosso mundo. Então, vai diminuir o mal e o bem vai crescer. Então, nós tivemos aí uma grande felicidade na nossa vida de podermos ver a eficácia da lei de Deus agindo em nossas vidas, que é esse mal ir diminuindo e o bem crescendo. Que felicidade, hein? Que momento maravilhoso podermos contribuir com a obra do Cristo, incentivando o incremento do bem. Kardec e Rostein, dos 4 evangelhos, já falavam a respeito disso, né? Dos tempos chegados, os tempos que vão chegar, e com eles o Espírito da Verdade oportunizou também, através do Chico Xavier, a vinda de várias mensagens nesse sentido. Que nos preparássemos, que estivéssemos atentos, que não fôssemos como aquelas virgens loucas, que estivéssemos sempre com o arado nas mãos, sempre diligentes, dispostos para a tarefa e para o trabalho do bem. Por quê? Porque a situação poderia mudar a qualquer momento. Então, esse momento chegou e nós vamos prosseguir. De que forma? Como as 10 virgens loucas que não trouxeram azeite para receber o noivo, ou como as prudentes? Então, nós deveremos estar no grupo das prudentes, é o mais correto. Também queremos fazer aqui um pequeno parêntese aos irmãos e irmãs, chamando a atenção para alguns vídeos, algumas mensagens, algumas coisas que estão aí na internet com nome, até utilizando o nome do Chico Xavier e de outros espíritos e espíritas, para falar de previsões, de datas, de acontecimentos. Vamos tomar cuidado, viu, irmãos e irmãs? Kardec recomenda a fé raciocinada, então fiquem atentos para essas questões, para não se deixarem levar e ficarem naquela situação de reféns destas fake news espíritas. Fiquem bem atentos a isso aí, porque é preciso termos bastante cuidado. Eu aqui queria chamar a atenção de vocês de um material que foi publicado no jornal Estado de Minas, agora recentemente, em abril de 2020. Então vejam aí esse slide. A nossa irmã Joselma Coelho, ela é presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes, lá em Belo Horizonte. E ela falando, né, a respeito da constatação que esse momento nos traz, da nossa fragilidade, né? Uma fragilidade física e, por que não dizermos também, uma fragilidade espiritual, psicológica de vivermos esse momento. Vejam bem o recorte que eu trouxe aqui do jornal para que nós possamos ver. O que tenho feito de minha vida? Vamos refletir sobre isso. Que possibilidade tenho de recuperar o tempo mal utilizado? Como tenho distribuído meu carinho e atenção aos que me cercam? Quais os valores que tenho e podem ser melhor utilizados? De repente, temos a certeza que somos peças importantes na vida do universo e sentimos vibrar em nós a vontade de recuperar o tempo perdido. Gravitar para a unidade divina é o grande objetivo da humanidade. E para alcançá-lo, precisamos vivenciar a justiça, o amor e a ciência. E diante dos cataclismas físicos ou morais, somos abalados pelo convite à vida, pela vontade de nos elevarmos, pela atenção, solidariedade aos nossos semelhantes. Assim nos tornamos mais suaves, mais ternos, tolerantes e amigos. Estaremos então nos primeiros degraus da ascensão
espiritual. Então vejam como nossa irmã, rapidamente, em poucas palavras, sintetiza esse momento. Como vivenciarmos essa espiritualidade? Então não existe fórmula mágica, não existe estalar de dedos. Na realidade, são informações maravilhosas que nos trazem esperança. A espiritualidade, a vivência é essa. Trazer esperança, trazer alegria, não aquela alienação, mas o sentido da vida. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou passando por isso? Entender o plano divino, se entregar plenamente nas mãos de Deus, fazendo o nosso possível, cumprindo as nossas tarefas, os nossos deveres, no limite da nossa capacidade e deixando que Deus dê curso a todos os nossos acontecimentos que sejam necessários para o nosso engrandecimento. Então, com isso, nós vamos cair no campo do autoconhecimento, que a espiritualidade nos conduz ao autoconhecimento. E olha só, o que é esse autoconhecimento? É estimular o pensamento. O cérebro, né? Ele precisa, esse cérebro físico, ele precisa de nutriente. Não só o nutriente bioquímico, mas o nutriente espiritual, das boas vivências, das boas falas. Hoje em dia já se fala que um gesto de felicidade, um gesto de alegria, um fato, uma boa notícia, estimula determinadas áreas do cérebro. Então a neurociência está crescendo muito nesse momento de Covid, mostrando para nós o nosso potencial. Então tudo isso que nos traz prazer, alegria, vai trazendo para nós sentido da existência, porque nos reconecta novamente com a vida. E nessa reconexão, nós passamos a entender o que é o sentido da nossa espiritualidade. Então, gente, espiritualidade, então, é essa capacidade de nos abrirmos amorosamente ao outro, à natureza, a Deus, à vida, às inúmeras possibilidades que a vida nos oferece. E o que ela melhor nos ensina é o desapego. É o segredo da felicidade. Rico não é quem tem tudo, diz Buda, e sim quem precisa de pouco, nos ensina, né, o estudo de humanidades lá da Universidade do Vale dos Sinos. Então tudo isso nos mostrando que quanto mais nos conhecermos, teremos força. E quanto mais nos conhecermos e tivermos forças, nós vamos ver que a nossa vida não precisa de tanto. Que é na simplicidade, que é nas alegrias puras, nesses momentos pequenos que nós podemos construir o nosso alicerce espiritual. Então vejamos aqui alguns pontos importantes sobre essa espiritualidade, já chegando aqui ao final da nossa fala. Então é esse autoconhecimento que nos traz equilíbrio, que nos traz essa compreensão maior da vida, é essa humildade que traz também para nós esse sentimento de que não precisamos de tanto, e ao mesmo tempo também a paciência e a resignação diante do momento que nós estamos vivendo. Trabalhando, dando o melhor de nós, nos esforçando, buscando sempre trazer o melhor para nós próprios e para os nossos semelhantes, mas sem nenhum tipo de queixume, sem aquela murmuração, reclamação, insatisfação com a vida, que isso não cabe nesse momento. Compaixão e empatia com o semelhante, nas suas dificuldades, nos seus sentimentos de dificuldade, de depressão, mostrar apreço pelas pessoas, pelas pequenas coisas que elas possam fazer por nós, alimentar e cuidar do espírito diariamente. De que forma? Através da oração, através da meditação, através desse autocuidado, evitarmos aquela aparência desleixada, jogada, achando que tudo se acabou. Então continuarmos mantendo o nosso padrão, uma certa rotina, uma disciplina, termos atividades criativas, porque isso é importante. Eu, por exemplo, comecei uma atividade que eu nunca pensei, mas Beto e Mônica me deram um presente, me deram um jardim. Então eu estou descobrindo assim a jardinagem. Então eu fico procurando coisa na internet, plantando coisas, limpando as pragas, tirando as ervas daninhas. E é isso, além do meu trabalho próprio como professora, estudando, buscando mais ciência, buscando e me apropriando de mais conhecimento, excelente, mas também buscando essa outra coisa que a vida me proporcionou, que é descobrir a jardinagem. E também esse momento maravilhoso de estar aqui com vocês, ou fazendo outras lives para outros centros, para outras regiões do nosso estado da Bahia, que para mim
criando laços com outros companheiros, para mim isso é uma alegria imensa de estarmos nessa rede maravilhosa. E aí, irmãos, ouvirmos a nossa voz interna, porque consequentemente, quando a gente se recolhe, quando a gente começa a exercitar uma outra forma mais espiritual de sermos e de estarmos no mundo, vão surgindo outros pensamentos, outros sonhos. Você vai ver, anote seus sonhos, observe, você vai ver que você vai tendo outros sonhos, outra forma de escolher alimentos, de se relacionar com as pessoas e com a vida. Práticas de exercício também, que são muito importantes, principalmente os exercícios respiratórios. Recomendo a vocês, peguem as lives de Cida. Cida tem tido muito cuidado de levar para nós, sempre ela está publicando pequenos vídeos assim bem curtinhos, como respirar, como aliviar tensões, né? Como estarmos mais inteiros e inteiras aqui no mundo e nesse momento de tanta dificuldade. E por fim, meus irmãos, o autoconhecimento, que é essa grande mola da espiritualidade, nos leva à gratidão, ao reconhecimento desse momento, dessa estrutura física que Deus nos deu, que nós chamamos de corpo físico, o local onde nós vivemos, a situação de vida, e darmos graças a Deus pelo que nós estamos conseguindo fazer. Vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, bastante importante, que foi divulgado na mídia. Vejam bem aqui o nosso slide. O historiador e professor universitário Massimo Faglioli, da Universidade de Vila Nova, na Itália, ele, logo no início do lockdown, em março de 2020, ele falou para os seus alunos de curso de graduação: olha, nós estamos vivendo um momento extraordinário para o mundo. A última vez que nós vivemos uma situação como essa foi lá no início do século XX, final do século XIX, que foi com a gripe espanhola, que era um outro momento. A gente não tinha tecnologia, nós não tínhamos a versatilidade, o avanço científico e tecnológico que nós temos hoje. Então, nós estamos vivendo um momento que pouca gente viveu. Então, ele vai dizer, esse momento é extraordinário. Se você tem um diário, comece, ou melhor dizendo, continue escrevendo. Se você não tem, comece a fazer o seu diário. Comece um imediatamente, porque esse é o momento que você precisa deixar as suas memórias. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, as crianças que estarão adultas, ou aquelas que vão nascer e que estarão jovens, adolescentes, vão nos perguntar: e como foi? Como é que foi lá em 2020? Como é que foi você na Covid? Como é que foi a questão dos relacionamentos interpessoais? Como é que era a questão da medicina? Como é que vocês conseguiam alimentos? Então, tudo isso vai ser, né, a nossa forma de ver, a nossa forma de deixarmos aí o nosso legado, a nossa experiência para esse mundo. Eu também recomendo a vocês que anotem os sonhos, né? Crispim fala muito sobre isso, nosso querido Maurício Crispim, ele recomenda, anotem os sonhos. Então, gente, é esse momento que nós estamos vivendo aí, essa espiritualidade, como eu falei para vocês, não é fórmula mágica, não é estalar de dedos, não existe lista, vamos fazer isso aí. Espiritualidade é essa integração com você mesmo, é esse autoconhecimento, é viver esse presente como uma oportunidade de crescimento, é ajustar esse nosso discurso espírita, de fé, de perseverança, de resignação, de amorosidade, de respeito à figura do Cristo, ao Espírito da Verdade, a todos esses nossos irmãos que nos apoiam com a nossa prática. E aí fica essa pergunta final aqui para todos nós, não é? Quem será você no pós-pandemia? Quem será você quando tudo isso passar? Você vai ser a mesma pessoa? Vai continuar cultivando os velhos defeitos, aquelas dificuldades, vai continuar reclamando, vai continuar dentro de casa, triste, olhando para a vida, ó vida, ó azar. Será que essa pandemia não vai lhe trazer nada de novo? Não foi suficiente para dar uma chacoalhada em você? Olha, eu de mim espero fazer algumas modificações sérias. Graças a Deus, chegamos ao final. Deus está presente.